aqui. A gente vai começar com o Rudy. Rudy, ele é psicanalista em Singapura. Rudy é psicanalista em Singapura. Ele está responsável de uma associação de psicanalistas de lá e participa de uma associação de psicanalistas de lá. E ele vai fazer uma apresentação a partir desse título. Ele vai fazer uma apresentação a partir desse título, a psicanálise e o cotidiano confinado, o cotidiano da quarantaine, hein? La psychanalyse et le quotidien confiné. Pour la psychanalyse, le quotidien n'est pas du domaine du on et de la médiocrité, comme l'affirmait Heidegger. Au contraire, Freud a considéré que le quotidien était un objet précieux d'analyse. Pour ça, il faut se référer, par exemple, à ces livres comme L'interprétation des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne ou encore L'inquiétante étrangeté. Para a psicanálise, o cotidiano não é do registro, do agente ou da mediocridade, como pode dizer Heidegger, mas ao contrário, Freud vai considerar o cotidiano como um objeto precioso da análise. A gente pode ver isso nos textos deles, a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana, ou também com essa noção de unheimlich. Donc, mais que dire lorsque le quotidien est confiné, si ce n'est que le quotidien devient encore plus quotidien? Mas o que a gente pode dizer quando esse cotidiano está de quarentena, se não dizer que esse cotidiano se torna até mais cotidiano? Donc, le lieu du quotidien par excellence est bien entendu la maison, le chez-soi. Cela nous renvoie donc à l'Unheimlichkeit, donc l'inquiétante étrangeté, que je préfère traduire comme inquiétante familiarité, dont parlait Freud, mais cela suppose un heim, un home ou un chez-soi. O lugar, o lar do cotidiano, é claro, é óbvio, é a casa. Bom, isso pode dar uma indicação, uma referência com essa noção de Unheimlichkeit, essa noção de Freud, que o Rudy gosta de traduzir como a inquietante étrangeté, a esquisita familiaridade. Que, bom, Freud fala disso, mas isso implica heim, home in English, in inglês, lar. Donc, rappelons-nous d'abord que tout le monde, comme tu le disais, Benoît, n'a pas cette chance, ce privilège de pouvoir se confiner. Et ceux qui n'ont pas ce privilège sont les premiers à payer le tribut au virus. Donc, disons le virus ne fait mettre qu'en relief les écarts et les clivages sociaux. Sim. Vamos começar falando disso, dessa sorte, esse privilégio de conseguir estar de quarentena. Como o Benoît mencionou isso é um privilégio, porque tem muitas pessoas que não estão com essa possibilidade e que vão pagar de uma maneira muito forte o impacto desse vírus. E vamos dizer isso agora, Benoît já mencionou isso na introdução. Esse vírus vai sublinhar a violência das diferenças sociais, das inégalités. Donc alors, est-ce que ici, là, ce qu'on est en train de faire là, est-ce qu'on peut considérer que c'est quand même une discussion de privilégiés? Et encore plus, moi qui vis à Singapour, disons. Então ele tem essa noção, que ele acha isso, que essa conversa que a gente tem é uma conversa entre pessoas privilegiadas. Ele tem essa noção a partir da vida dele em Singapura, a partir dessa realidade, entre aspas, que está menos pior que aqui. Qu'est-ce que le psychanalyste alors peut entendre depuis que la plupart des séances se font en ligne ou par écran interposé? Donc, est-ce que le quotidien est unheimlich quand il est confiné? Donc, disons que pour la première partie de la réponse, c'est que pour la plupart des gens, moi, ce que j'entends, c'est que la proximité à l'autre ou aux autres relève de l'insupportable
Et donc, c'est à croire que ce qui rendait la plupart des liens familiaux tolérables était la possibilité de s'en défaire de temps à autre. Então, o que pode ouvir, o que pode entender e ouvir o psicanalista a partir do momento que a maior parte das sessões vão se fazer online a partir de uma tela, o cotidiano é esse unheimlich, quando ele está totalmente confinado, de quarentena. Vamos dizer que com essa proximidade dessa noção do cotidiano e de unheimlich, isso vai sublinhar a dimensão insuportável para muitas pessoas. Como se as relações familiares, para algumas pessoas, algumas situações, podem se tornar insuportável até impossível nesse momento. Et donc, d'autre part, on voit aussi une partie des gens quand même. C'est pas la proximité à l'autre qui les insupporte, mais disons que là, c'est la solitude. Et Pascal disait que le malheur des hommes venait de leur incapacité à rester seuls dans leur chambre. Para outras pessoas é a solidão que se torna insuportável. Não tem nenhuma outra pessoa para brigar. E Pascal, o filósofo e matemático francês, falou que a tristeza, o horror do homem seria a incapacidade dele de ficar sozinho no ar de um quarto. Donc, et ici, pour être honnête et complet, disons, à Singapour, il y a aussi une troisième catégorie. Je ne sais pas si elle existe ailleurs, mais il y a une catégorie de gens avec qui je travaille quand même, à qui le confinement convient très bien. Et ça ne change rien, pas grand-chose à leur vie. Mais pour les deux premières catégories, disons, si on peut les appeler comme ça, on pourrait dire que le sujet semble être en prise avec ce qu'on pourrait appeler son prochain. Mais que peut dire la psychanalyse de notre prochain? Para tentar ficar totalmente completo, tem uma outra categoria, pelo menos de pessoas que ele encontra, para quem essa quarentena parece não provocar nenhum problema, nenhuma dificuldade. Mas para as outras pessoas, vamos dizer que o sujeito está pegado com essa questão tão dolorosa do outro, do pequeno outro. O que pode dizer a psicanálise sobre essa questão desse pequeno outro? Donc ici, on peut prendre une citation de Rilke. Il dit qu'il existe une créature parfaitement inoffensive et quand elle passe devant tes yeux, tu la remarques à peine et tu l'oublies de nouveau immédiatement. Mais aussitôt, et c'est d'une façon curieusement invisible, quand elle atteint tes oreilles, elle commence à grandir, elle éclot et certains cas sont connus où elle a pénétré dans le cerveau et s'y est développée de manière dévastatrice. Comme la pneumoconiose chez les chiens qui entrent par les narines, cette créature, c'est ton prochain. E aqui vamos fazer a proposta de uma citação do Rilke, o poeta Rilke, que pode ajudar a gente. A citação é a seguinte: existe uma criatura perfeitamente que não está perigosa. Quando ela fica na frente dos seus olhos, provavelmente você não vai perceber ela, até esquecer ela imediatamente. Mas na hora e de uma maneira imperceptível, invisível, quando ela vai tocar seus ouvidos, ela vai começar a crescer, se abrir e tem casos muito famosos até penetrar no seu cérebro e se desenvolver de uma maneira devastatriz, como um vírus que vai no cachorro entrar a partir do nariz. Essa criatura é o outro. Donc voilà que Rilke nous dit que si l'infection est virale, la contagion, elle, est bien langagière, c'est-à-dire qu'elle part de la bouche et qu'elle va aux oreilles. Donc voilà où le sujet a à situer son prochain, c'est-à-dire ce qui est le plus proche de lui et ce dont il ne peut se débarrasser. C'est la parole comme parasite qui toujours fait un signe du vide qui nous habite.
Então, Rilke faz essa indicação, hein, que essa infecção tem a ver com um vírus. Hein, e esse vírus, essa contagião, tem a ver hein, com a dimensão da linguagem. Né? Ela está chegando até as orelhas, os ouvidos. Hein? E isso é o ponto onde o sujeito precisa localizar esse outro, como se o mais próximo dele da coisa que ele não pode se afastar, seria isso, a fala como parasita, que sempre faz a marca, que sempre vai fazer a assinatura desse vazio que está dentro da gente. Donc là, peut-être qu'on peut reprendre à notre compte l'hésitation freudienne dans le malaise dans la civilisation. Et quand il dit que l'injonction aime ton prochain est impossible, aime ton prochain comme toi-même. Donc Lacan disait qu'il y a au cœur de chacun de nous en fait, cette place béante d'où le rien nous interroge sur notre sexe et notre existence. C'est là la place où nous avons à aimer notre prochain comme nous-mêmes, parce qu'en lui, cette place est la même. Rien n'est assurément plus proche de nous que cette place. A gente, uma pergunta, a gente poderia pensar nessa proposta famosa, essa pergunta de Sigmund Freud, no Mal-Estar na Civilização, sobre a impossibilidade dessa injunção bíblica de amar o outro, como você poderia te amar. Tem uma impossibilidade nessa injunção. E como falou Lacan, provavelmente no coração de todo mundo tem esse lugar, Lacan vai nomear isso a béance, essa ânsia, a tradução portuguesa é essa, a ânsia de onde o nada vem perguntar a gente sobre a questão do sexo, a sexualidade e da nossa existência. Esse lugar do nada, do vazio, onde a gente precisa amar esse outro como a gente está amando a gente, nós mesmos. Porque, na verdade, nesse lugar não tem nada. Nada está mais próximo de nós que esse lugar do vazio. Donc le mot d'ordre d'aujourd'hui n'est-il pas fuis ton prochain comme toi-même? En effet, avec toutes les injonctions qu'on a, enfin, on ne peut plus toucher son visage, son nez, ses mains, il faut porter un masque, parce que même sans symptômes, on peut être un porteur sain, donc menaçant, donc dangereux, et nous mettre à distance physique de l'autre. Est-ce que tout ça ne va pas dans cette direction? Então, agora, o ordem, a palavra quase bíblica seria afasta você desse outro. Porque, na verdade, sim, todas as injunções é de não se tocar a boca, o rosto, as mãos, de colocar uma máscara, porque, na verdade, mesmo se você não tem sintomas, provavelmente você pode ter essa doença dentro de você, então você pode, e o outro pode ser perigoso, provavelmente. Então, de colocar uma distância física com o outro, a gente vai nessa direção. Donc, si aime ton prochain comme toi-même est impossible, fuis ton prochain comme toi-même, c'est aussi impossible. Então, se essa injunção bíblica de amar o outro como você te ama você mesmo, isso é uma coisa impossível, essa nova injunção de te afastar do outro, isso também tem uma coisa que está impossível, que é impossível. Oui, parce que l'autre, en tant que trésor des signifiants au lieu du langage, prendre cette distance avec ça, c'est une illusion, parce que l'autre nous précède toujours, même avant notre naissance, et nous succédera après notre mort. Quoi. Porque o outro é o lugar da linguagem, e se afastar desse lugar da linguagem, isso é uma ilusão, porque essa linguagem preexiste o sujeito e vai ficar depois da nossa morte. Donc nous nous rendons compte que fuir son prochain relève de l'impossible, surtout quand on est assigné à résidence, à home.
Et au contraire, nous devons plus que jamais faire avec ce rien. Et c'est vrai que le psychanalyste peut entendre que la plupart des gens essayent de combler ce rien avec beaucoup de passion, c'est-à-dire très maladroitement. Então, claro, claro, fugir do outro, isso tem a ver com uma dimensão impossível, especificamente quando a gente precisa ficar em casa, nesse home, nesse I'm, porque o contrário, mais que nunca a gente precisa fazer com esse vazio, esse nada, mais que vazio, esse nada, e que a gente vai tentar preencher, os psicanalistas sabem disso, a maneira de fazer com esse nada, esse buraco de nada, frequentemente tem a ver com o tempo das paixões. Avant le confinement, parce qu'à Singapour, le confinement s'est fait très progressivement. Donc, j'ai pu noter qu'il y avait déjà des gestes du quotidien qui ritualisaient les séances qui disparaissaient de la pratique psychanalytique. Et parmi ces gestes, il y avait bien sûr la poignée de main. Donc, então, o que ele percebeu em Singapura, porque a coisa foi muito progressiva no Singapura, antes de chegar nesse confinamento total, nessa quarentena total, a coisa foi bem progressiva. Então, ele percebeu, ele viu acontecer já alguns gestos do cotidiano que estão ritualizando, na verdade, as sessões de análise que já estavam numa forma de afastamento, especificamente isso, de tocar a mão do outro. Donc, nous pouvons nous demander maintenant, enfin finalement dans ce contexte, qu'est-ce que ça signifie cette poignée de main? Est-ce que ça s'agit que d'un code social, que de politesse, que d'une façon de saluer? Donc, comment entendre aujourd'hui, avec une autre oreille, peut-être aussi, les requêtes de paiement sans contact? Então, isso provocou essa coisa para ele, de se perguntar sobre a significação desse gesto, de tocar a mão do outro no início e no final de uma sessão. É só uma convenção social? Seria só isso? E também, como entender essa coisa de pagar hoje em dia sem esse contato físico? São questões que ele tem. Donc, moi, personnellement, je me demande si, plus fondamentalement, il n'y a pas dans cette première main tendue de l'analysant à l'analyste, l'entrée dans le registre de la demande, en ce que cette dernière, c'est-à-dire la demande, traduit d'une ébauche, disons, de la précarité subjective, c'est-à-dire de la dépendance originelle du sujet à l'autre. Sim. Então, para ele, a intuição que ele tem é que essa coisa tem a ver com a noção da demanda. A demanda que tem a ver com essa noção de traduzir o início dessa precariedade subjetiva. Uma demanda é isso. Uma demanda vem testemunhar dessa dependência original do sujeito com o outro. Et donc, moi, mon intuition un peu s'affermit quand je découvre que l'étymologie du verbe demander, ça renvoie à la main. Donc, dans ce geste de tendre la main à l'autre, ici à l'analyste, c'est-à-dire de formuler une demande ou presque, le sujet ne s'expose-t-il pas, ne prend-il pas le risque, en effectuant ce geste, le risque d'un possible refus de l'autre? Então, minha intuição está até mais fortalecida quando eu descobri que a etimologia da palavra, demanda, tem a ver com a mão. Nesse gesto de dar a mão para o outro, aqui o analista formula uma demanda tem essa noção de se expor, de tomar risco, de fazendo esse gesto, de aceitar o não do outro, a recusação desse outro. Donc, mais lorsque la main de l'analyste se tend en retour vers lui, vers l'analysant, n'y a-t-il pas un bout de réel propre à la psychanalyse qui se transmet,
n'y a-t-il pas ici, à cet instant, contagion? Donc, n'y a-t-il pas à ce moment-là ce que Houry nommait l'avec? Mais aujourd'hui, à la place de cette poignée de main, il n'y a rien. Mais cela veut-il pour autant dire qu'il ne se passe rien? Va-t-on redécouvrir la confiance en l'autre qu'une poignée de main suppose? Mas quando a mão do analista e do analisante, então, vão se entender e se entrar em contato, é uma pergunta, não teria um pedaço de um real da psicanálise, própria da psicanálise, que está se transmitindo? Não tem essa dimensão da contagião nesse agora, aqui e agora? Dessa palavra. Jean Houry, o psiquiatre francês e psicanalista Jean Houry, nomeou isso l'avec, o com, juntos. Mas hoje tem uma substituição, não tem mais esse gesto das mãos, tem nada. Mas isso significa que não acontece nada? Vamos redescobrir a confiança que a gente pode ter no outro e que esse gesto mutual supporte. Donc, enfin, si on veut être lacanien, là, disons tout de même que la séparation est toujours non seulement ce à quoi on touche, mais ce par quoi on touche. Donc, le toucher, c'est la distance minimale. E ce n'est pas l'abolition de la distance. Sim, para ser lacaniano rapidamente, vamos dizer que a distância não vai matar, quebrar essa noção da distância. Uma coisa pode acontecer até nesse lugar da separação. Donc la présence de quelqu'un n'est pas sa simple situation à moins d'un mètre de moi. Une présence se donne essentiellement dans une approche, dans une venue ou dans un accueil. Goethe disait que la présence était une puissante déesse. Então, a presença de um sujeito não é só essa situação de ficar menos de 1 metro. Hein? Uma presença pode te dar no movimento em direção do outro, na chegada do outro, na maneira de acolher. Goethe falava que a presença é uma poderosa deessa. Donc comment alors deusa, desculpa. Donc, comment alors peut-on faire nôtre aujourd'hui, en ces temps de pandémie, cette étrange affirmation de Freud lorsqu'il disait que le psychanalyste et le patient doivent communiquer d'inconscient à inconscient un peu comme lors d'une conversation téléphonique. Então, como a gente pode fazer nós essa afirmação esquisita de Freud, quando ele vai dizer que o psicanalista e o paciente precisam comunicar inconsciente com inconsciente, um pouco como uma conversa telefônica, no telefone. Donc, en parlant de téléphone, Lacan, lui, se demandait pourquoi autant d'individus acceptaient de se faire phagocyter par la télévision. Donc, que dirait-il des smartphones aujourd'hui? Falando dos telefones, Lacan teve essa pergunta, como isso acontece que tem pessoas que vão aceitar de ficar totalmente reduzidos numa tela de televisão. O que seria a ideia dele com esses smartphones, esses celulares? Donc, nous pouvons tout de même nous demander si ce confinement aurait été aussi rapide et efficace sans ce que Lacan appelle le discours de la science, auquel nous pouvons adjoindre bien sûr les nouvelles technologies et la numérisation de nos existences. Sans ce que Lacan appelle les latouses, c'est ces petits objets technologiques qui prolifèrent et qui peuplent notre quotidien et qui nous font oublier notre être, qui vont jusqu'à lui faire dire que nous vivons dans la... A gente pode se perguntar se esse confinamento seria
tão eficaz, tão possível, hein? Sem o que Lacan vai nomear o discurso da ciência, hein? E discurso da ciência que a gente pode acrescentar, hein, dessas novas tecnologias e da numerização de nossas existências. Hein? A gente pode pensar nisso, hein? Como o que seria esse confinamento, hein? Sem o que Lacan nomeou os latus, esse neologismo de Lacan, les latus, esses pequenos objetos tecnológicos que estão proliferando e que estão colonizando nosso cotidiano, nossa rotina, e que vão provocar essa coisa de esquecer nosso ser. A gente pode dizer que na psicanálise não tem ser só do sujeito para o corpo falante, que vão até dizer que nós estamos vivendo hoje em dia, Lacan falava disso em 69, 1969, dans la létosphère. Uma proposta de Lacan de 79. Donc, si l'atmosphère produit l'air que nous respirons, la létosphère produit l'idéologie, le discours dont nous sommes le sujet. Então, nós podemos dizer que a atmosfera vai produzir o ar que a gente vai respirar e a letosfera vai produzir a ideologia, o discurso de que nós somos os sujeitos. N'est-ce pas ce discours qui tente maladroitement de repousser l'idée d'une certaine mort, une mort que nous avions oubliée dans les pays développés, une mort qui rôde, disons une mort comme le concept d'un réel. Donc, cette idéologie essaye de repousser cette mort maladroitement en la présentant quotidiennement avec un classement des morts et des contaminés tous les jours, donc un classement numérique, statistique et même graphique. Sim. Então, esse discurso contemporâneo tenta de uma maneira um pouco burra, de afastar essa ideia de uma certa morte. Uma morte que a gente esqueceu nesses países ricos. A morte que está no ar, vamos dizer, uma morte como o conceito de real. E esse discurso contemporâneo tenta de apresentar essa morte do lado do real, com esquemas, estatísticas, gráficos, numa forma numérica. Donc, même si Lacan disait ironiquement que la seule science qu'il prenait au sérieux, c'était la science-fiction, il convient de ne pas succomber aux séductions foucaldiennes ou même agambenniennes et de leur biopolitique, ainsi qu'à toute autre interprétation du phénomène viral, du virus. Então, com uma certa ironia, Lacan falou que a única ciência que ele pegou com sério para ele, a única ciência seriosa era a ficção científica, uma ironia. Mas, mesmo assim, é importante de não cair numa forma de sedução do trabalho de Foucault ou de Agamben sob a noção de biopolítica e de todas essas interpretações du vírus. Donc, ce qu'on peut critiquer dans l'approche de Agamben et de Foucault, c'est que l'autre, le grand autre d'Agamben, il est complet, il est consistant, il est non barré. Et donc, Agamben ne peut pas conceptualiser que ceux qui sont au pouvoir sont autant paniqués que nous et qui sont autant des sujets au langage que nous. Uma crítica que a gente poderia fazer sobre essa abordagem de Agamben, de Foucault, e
que esse outro para Agamben tem uma consistência, ele está completo, ele não está parado. Então, ele não pode conceptualizar que as pessoas que estão encarnando esse grande outro, as pessoas que estão no lugar do poder, também eles vão ter a ver com uma dimensão do pânico. Eles estão também sujeitos da linguagem. Donc, ce qui est difficile d'accepter finalement aujourd'hui, c'est que nous nous rendons compte que, comme nous tous, hein, nos gouvernements, nos gouvernants, nos présidents ne savent pas et ils sont pris au dépourvu. Donc, nous découvrons dans les pays développés ou redécouvrons le manque, la privation, la carence dans ce qu'ils ont de plus cruel et de plus mortel. Então a gente está percebendo, a gente toma consciência que os governadores, os presidentes, não sabem. E a gente está redescobrindo que nesses países ricos a gente pode redescobrir a falta, a privação da crueldade et de la dimension assassine, mortale disso. Donc, ce n'est bien entendu pas pour excuser les politiques menées depuis des décennies qui ont considérablement appauvri la plupart des hôpitaux de tous les pays. Non, mais ce qui est important de dire, c'est que ces politiques qui visent l'intérêt privé au détriment du bien commun, en effet, elles sont meurtrières, ces politiques. Ça, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Mais disons que notre humanité tout entière vient de subir une blessure narcissique, comme disait Freud. Então, é claro, não é para desculpar as políticas já antigas, faz décadas, de vários lugares do mundo, políticas públicas que vão apodrecer os hospitais públicos, e não é para desculpar isso, claro, mas essas políticas que vão ter um objetivo que é o interesse privado e não o interesse comum, essas políticas são assassinas. E não tem nenhuma dúvida sobre isso. Vamos dizer que nossa humanidade, na totalidade, acabou de viver uma ferida narcíssica muito grande, para tomar essa palavra, essa proposta de Freud. Donc, en réalité, moi, je pense que ce virus, surtout dans ses effets sociaux, n'est rien d'autre qu'une épreuve lancée à notre humanité. Et un de mes amis, qui est professeur de philo, m'a dit que ce n'était pas une maladie, ce n'était pas qu'une maladie, mais surtout un sérum de vérité. Na verdade, esse vírus, especificamente os efeitos sociais que vão se produzir desse vírus, é uma prova, que está jogada para a humanidade. E dos meus amigos, um amigo meu, professor de filosofia, me fez essa proposta. Essa doença é principalmente um sérum de verdade, vai provocar a révélation d'une certaine verdade. Donc, on peut toujours se demander, je pense qu'on s'est tous un peu fantasmés comme ça, attrapant le virus, qu'est-ce que le virus ferait à notre organisme, à nous? Mais pourquoi ne pas nous demander l'inverse? Comment nous agissons maintenant dans la réalité face à ce virus? Então, todo mundo, isso é bem normal, se perguntou para ele mesmo, nossa, o que aconteceria se esse vírus vem no meu organismo? Agora, a proposta é a seguinte, vamos fazer o contrário. Como a gente pode pensar a nossa ação agora, na frente desse vírus? Donc, comment restons-nous dignes, généreux, nobles, courageux, ou comment laissons-nous place à l'odieux en nous, à l'égoïsme, à la lâcheté et à la peur qui nous font faire du mal à l'autre, à exercer sur lui le peu de pouvoir que nous ayons et à nous battre, par exemple, pour du papier toilette. Est-ce que cette attitude n'est pas absurde? Est-ce qu'elle est allée vraiment à la hauteur de l'enjeu, non pas sanitaire, mais bel et bien humain de ce virus? Então, a questão é essa, o desafio é esse. Como a gente pode ficar numa certa dignidade, corajosamente, numa certa generosidade.
ou a gente vai deixar o horror dentro de nós acontecer, acrescentar o egoísmo, o medo, que vai machucar cada um, que faz que a gente vai brigar até para coisas, para bobagens nos supermercados. Essa atitude absurda, ridícula, pode ser do tamanho de que está em jogo, não necessariamente sob um plano da saúde pública, mas sob a questão da nossa humanidade. Donc, si comme Lacan nous le suggérait, hein, nous devons apporter un discours pesteux à cette époque, ne peut-on pas aujourd'hui encore mieux entendre ce qu'il disait en considérant que ce qui fait aussi la force de la peste, ben, c'est sa propagation, c'est sa puissance de propagation. Então, Lacan fez essa proposta, hein? A gente precisa ter um discurso pestosa da peste, pestosa sobre a nossa época. E a gente pode entender isso com até mais importância, que o que vai fazer a característica da peste é essa noção, essa força da propagação. Donc, l'analyste, donc frère du même discours, d'après Lacan, alors comment doivent-ils se comporter face à l'altération de ce lien social qui les unit, qui est la psychanalyse, la cure, l'analyse? Comment considérer l'analyse si celle-ci devait ne dépendre que des objets technologiques, puisque bientôt, peut-être, seules les activités à distance, en ligne, seront considérées comme sans risque sanitaire? Então, o analista e o analisante, que são irmãos de um mesmo discurso, a partir da proposta de Lacan, como eles podem fazer com essa a alteração desse laço social que está unindo eles? Como considerar a análise, se essa análise vai depender dos objetos tecnológicos? Porque provavelmente só as atividades com essa distância online vão se tornar a priori sem risco para a saúde. Donc, ne s'agit-il pas ici d'un défi de taille à relever? Donc, bien sûr, ces objets technologiques nous aident aussi parfois à avoir ce type de conversation qu'on a maintenant. Mais que ça dépend aussi d'un réseau. Okay. Il y a beaucoup d'analyses qui disent qu'en fait, rien. Et en effet, ils ont raison, ça, il n'y aurait plus rien. Donc, nous voyons que nos séances là, tiennent, notre travail tient vraiment à très, très peu de choses. Isso seria uma pergunta, um desafio muito grande para nós hoje em dia. Claro, esses objetos tecnológicos que vão depender eles mesmos de uma rede bem precária. E isso também que vai permitir para a gente de continuar o trabalho. E muitos analistas estão falando que isso é já melhor, melhor que de não fazer nada. Eu concordo com eles, claro, porque sem isso, sem essa tecnologia, não teria como manter o trabalho. Mas a gente pode ver que, na verdade, essa relação tem uma certa precariedade, uma fragilidade. Donc voilà, je vais conclure avec une citation de Lacan extrait de son entretien avec Emilia Granzotto. C'était juste après qu'il ait donné sa conférence intitulée La Troisième. Donc je lis la citation, Benoît, et puis ça sera fini.
Então, eu vou fechar com uma citação de Lacan, uma citação uma frase dele durante uma entrevista que ele fez na Itália depois dessa palestra que se chama La Troisième, a terceira, de 74. Donc, alors, le réel et l'impossible sont antithétiques. Ils ne peuvent pas aller ensemble. L'analyse pousse le sujet vers l'impossible. Elle lui suggère de considérer le monde comme il est vraiment, c'est-à-dire imaginaire et sans aucun sens. Alors que le réel, comme un oiseau vorace, ne fait que se nourrir des choses sensées, d'actions qui ont un sens. On entend toujours répéter qu'il faut donner un sens à ceci et à cela, à ses propres pensées, à ses propres aspirations, au désir, au sexe, à la vie. Mais de la vie, nous ne savons rien de rien, comme s'essoufflent à l'expliquer les scientifiques. Ma peur est que par leur faute, le réel, chose monstrueuse qui n'existe pas, finira par prendre le dessus. La science est en train de se substituer à la religion avec autant de despotisme, d'obscurité et d'obscurantisme. Il y a un dieu atome, il y a un dieu espace. Si la science ou la religion l'emporte, la psychanalyse est finie. Et un peu plus loin, il dit, en parlant d'une épidémie de bactéries, tout droit sortie d'un laboratoire, ce qui fait vraiment écho à la situation d'aujourd'hui, il dit, je ne suis pas pessimiste, il n'arrivera rien. Pour la simple raison que l'homme est un bon à rien, même pas capable de se détruire. Le réel e o real e o impossível são antitéticos. Eles não podem ir juntos. A análise está puxando o sujeito do lado do impossível, porque a análise vai sugerir de considerar o mundo como ele é de verdade, ou seja, imaginário e sem nenhum sentido. O real, como um passarinho que tem fome, e o real, como um passarinho que tem fome, ele vai se nutrir de coisas, de ações que estão com sentido. A gente pode ouvir sempre repetir que a gente precisa dar um sentido para isso, para nossos próprios pensamentos, para nossas próprias aspirações, nossos desejos, para o sexo, para a vida. Mas da vida nós não sabemos nada de nada, como vão tentar de dizer isso os científicos. Meu medo é que, a partir da culpa deles, o real, coisa monstruosa que não existe, acaba ter o poder. A ciência está se substituindo com a religião, no mesmo despotismo, a mesma obscuridade e obscurantismo. Tem um Deus atoma, um Deus espaço. Se a ciência ou a religião vão ganhar, a psicanálise acaba. E eu vou fechar as aspas. E um pouco mais tarde, nessa mesma entrevista, ele está falando de uma epidemia de bactérias que estão saindo de um laboratório, nessa época de 74, ele vai dizer, eu não sou pessimista, nada vai acontecer, para essa razão simples, é que o homem é tão burro que ele não vai conseguir até se destruir.